Fala, gente, beleza? Estamos aqui de novo agora com o governo Vargas. O primeiro vídeo dou dei um contexto ali sobre o início da era Vargas. Precisa entender que merda que estava rolando antes e como vai ficar depois. Gente, o Vargas é muito importante na história do Brasil, porque eu já falei, ele foi o cara que mais tempo ficou no governo do Brasil. Depois do Dom Pedro II, é o cara que mais tempo ficou no governo. Ele também, ele cria o Brasil moderno, né? Ele cria o Brasil industrial, organizações do governo, setores do governo, formas de governar, começaram com ele, né? Até essa coisa de olhar para o povo, olhar para o cidadão, para o pobre. O Vargas foi o primeiro cara a fazer isso. Política, antes de Vargas, era uma coisa no Brasil, depois de Vargas, passa a ser outra. Por isso que é chamado de Revolução de 30, porque depois que o Vargas chega, muda o trem todo. O Vargas, gente, o pobre brasileiro, vocês entenderam? O pobre brasileiro, ele nunca era chamado para fazer nada. O pobre brasileiro só se fudia mesmo, o tempo todo, desde o início da história do Brasil, né? Portugueses chegaram aqui e o pau começou a quebrar, mesmo. O pobre brasileiro ele sempre foi usado de quê? De massa de manobra, né? de trabalho. Né? O braço do pobre, sim, era muito importante. Né? Mas o pobre não podia votar, porque para votar, antes, tinha que comprovar renda. Igual quando você vai comprar um carro à prestação, você tem que comprovar renda. Antes, para votar, você tinha que comprovar renda. Para ser votado, tinha que comprovar renda. E também escolaridade, você tinha que saber ler e escrever. Isso era um absurdo, porque deixava de fora, das decisões mais importantes do país, deixava de fora a maioria do brasileiro. Porque a maioria do brasileiro não tinha estudo, não sabia ler e escrever, não tinha escola pública, gente. Não tinha nada, não tinha escola pública, não tinha saúde pública. O pobre, se ficasse doente, tinha que pegar uma erva lá, uma planta, uma raiz, fazer oração, benzedeira e o caramba. E estudar, nem pensar. E os empregos que tinha para os pobres. Então a história, né, do Brasil, mais do que muitas outras, é a história do pobre se fudendo desde o início. E o Vargas, quando entra, vai ser o primeiro cara a olhar para o povo brasileiro. Tanto que ele vai começar, olha só que doideira, o Vargas é o primeiro político brasileiro que vai mencionar o nome dos trabalhadores no discurso dele. Ele vai começar falando, trabalhadores do meu Brasil, aquele jeito de falar antigo e do sul. Trabalhadores. Cara, o pobre ouvia isso, o pobre ficava maluco, cara. Os caras ficavam assim, pô, até que fim, cara. Alguém tá falando de mim, alguém sabe que eu existo. E outra, nunca houve na história do Brasil medidas que fossem para melhorar a vida do povo brasileiro, porque as medidas eram só para os cafeicultores, os fazendeiros, os donos de dinheiro, os ex-donos de escravo. Não tinha. O segundo presidente do Brasil, militar, Floriano Peixoto, ele chegou a fazer tomar algumas medidas para beneficiar o povo. Mas não foram medidas assim, como abaixar o preço da carne e tal, para ganhar apoio mais apoio popular. Mas não foi muito além disso. O cara que chegou e falou assim, existe o pobre, existe o povo, eu tenho que cuidar desses caras. Era o Vargas. Então por isso que a gente estuda Vargas. É por isso que é importante Vargas. Vargas é o cara. Gostando ou não dele. Ele é ruim também em um monte de outras questões, nós vamos ver aqui. O Vargas é um demônio, mas ele também é um anjo. É uma ambiguidade doida. O Vargas é assim, todo mundo é assim. Não tem ninguém perfeito, gente. Outra coisa importante para vocês entenderem, na história não tem lado do mocinho ou lado do bandido. Não tem. Todo mundo é bandido e mocinho ao mesmo tempo. O ser humano é assim. O ser humano nós podemos, às vezes, até fazer coisas muito horríveis com outros sem intenção ruim. Além de também poder fazer coisas com intenção ruim. Não, quero ferrar fulano, quero foder o ciclano. A gente faz isso também. Então, os políticos, a gente tem mania de achar, esse político é bom ou é ruim? Não, esse político, você vai escolher o que de ruim tem nele, que você aceita ou não aceita, e vai escolher de bom nele que você aceita ou não aceita. Pronto, final. Pronto, final. Ponto final. Então é assim o Vargas, só que o Vargas, ele tem umas coisas muito ruins nele,
E ele tem umas coisas muito boas também. Gostando ou não, não importa que ele é importante. Toda cidade tem uma avenida Getúlio Vargas, uma rua Getúlio Vargas. Porque o cara realmente foi importante. Então vamos lá. É importante entender isso daqui. 5 minutos eu usei para falar do Vargas, porque os outros 5 minutos eu vou falar de fato do governo provisório. O governo provisório, a primeira coisa que o Vargas fez, olha a radical. Olha a radical mudança, por isso que foi a revolução. O Vargas vai entrar no poder, vai mandar para fora, vai mandar embora todos os governadores do estado. Ele vai fechar os governos dos estados todos. E da Assembleia Legislativa também. O que o Vargas estava dando, gente, um recado? Ele estava dando um recado seguinte: todo mundo que foi eleito com voto de cabeça e tenentismo, fora. Mudou. Então ele vai nomear pessoas para o lugar desses governadores. Elas são chamadas de interventores, ou seja, não são governadores. São pessoas que vão intervir, vão chegar ali, vão ficar ali um pouquinho e quebrar um galho ali até o governo, a Constituição ser aprovada. Então Vargas vai nomear interventores, é a primeira coisa que ele faz no governo. E aí o Vargas vai querer maltratar os paulistas, ele vai querer pisar nos paulistas. Por quê? Gente, porque São Paulo não apoiou Vargas. São Paulo estava contra ele. Inclusive, no outro vídeo eu falei o nome errado, desculpa. Quem ganhou a eleição não foi Júlio Pérez, foi o Washington Luiz. Ele que foi deposto. E aí o Vargas, depois ele. Beleza. Então, São Paulo, que tinha ganhado oficial a eleição, e o Vargas chegou com tudo, e o povo, e o Brasil, etc. Então, São Paulo não estava feliz com aquilo. E o Vargas não estava feliz com São Paulo. O Vargas pensou, vou dar uma machucada. Vou machucar São Paulo. O que ele fez, gente? Para São Paulo, o Vargas nomeou um interventor de outro estado. Só para sacanear. Se não me engano, foi da Paraíba, de Pernambuco. Plum! Os paulistas já começaram a ficar putos. Mas que porra é essa? Porra, que merda é essa? Foi o que o Vargas fez. E o Vargas, no governo provisório, ele pega o charutão, ele não tinha muito esse costume de charuto ainda não, ele vai enrolando para marcar a Constituinte. Gente, toda mudança brusca de governo, de regra, né, ou seja, né, mudou. A primeira coisa que o cara que liderou essa mudança tem que fazer é, a regra vai mudar. A Constituição vai mudar. Ele tem que fazer isso. Porque fazendo isso, ele vai mostrar que ele está com boas intenções. Agora, se ele não fizer isso, ele está dando um recado. Gente, existe coisa implícita. Você não precisa falar tudo para querer dizer as coisas. Quando você assume, depois de uma revolução, uma revolta, uma confusão danada, e não marca a Constituinte, você está dando um recado. Eu quero ser ditador. Eu quero ser ditador, eu quero ser o cão chuparuanga. É isso. O Vargas é um defeito dele que ele tinha esse defeito. Ele tinha simpatia pelo movimento que estava rolando na Europa, muito perigoso, chamado nazifascismo. Só isso. Ele era simpático. Não vai ter fascismo no Brasil, a não ser uma organização fascista no Brasil, né? Que depois eu vou falar, mas... Gente, o Vargas, na mesma hora, ele começa a protelar a Constituição. E os paulistas, que já estavam putos com o interventor de outro estado e ter perdido o governo, já vão ficar, né, loucos. O que vai acontecer? Uma guerra. E essa guerra vai ter um estopim, que é a morte de 5 estudantes. Drauzio, Camargo, Miragaia, Martins e eu esqueci o nome do outro. Esses estudantes, eles estavam num protesto contra Vargas. Estavam num protesto contra Vargas. Contra o Vargas e tal. Gente, não tinha bala de borracha naquela época, não. Pela guarda, né, do governo,
Os estudantes foram assassinados, velho. Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, são 4 só. Eles foram mortos. Aquilo vai ser um estupim. A São Paulo veio e falou assim, aqui, ó, para com essa porra, agora vai ter guerra mesmo. São Paulo começa a fazer uma campanha, chamada até Ouro para o Bem de São Paulo, que era uma campanha em que os paulistas estavam convidando a sociedade a até dar suas joias para aquilo transformar em arma de guerra. Que ia ter um conflito armado, e teve Revolução Constitucionalista de 1932. O governo de Vargas contra São Paulo contra o governo de Vargas. Óbvio que as forças eram muito desproporcionais, o governo do Vargas ganhou essa guerra. 633 soldados paulistas mortos. Gente, vocês já imaginaram? Vocês estão entendendo o que foi? Foi uma guerra entre o Brasil e São Paulo, velho. É muito louco isso. Você está achando que hoje a política está ruim. Você imagina isso? Derrota nas armas, vitória na política. Por quê? Porque essa guerra, gente, por mais que Vargas tivesse ganho, escancarou uma parada que assim, porra, não dá, né, Vargas? Tá de sacanagem. Dá um jeito aí de marcar a Constituinte. Então a guerra acabou e o Vargas marcou a Constituinte. Nós vamos ter uma Constituição, finalmente. Já tinha ali uns 2 anos. Gente, porque a Constituição não é uma coisinha, não é um bilhete. A Constituição, para você fazer uma Constituição, demora. Tem que convocar, né? Ou então colocar deputados para serem eleitos para fazer esse negócio, que é uma coisa complicada, não é um regimento interno de prédio. É um país, é uma lei de um país. Então, isso demora meses. Então, você tem que anunciar a Constituinte para que até que aquilo... Então, demora, assim, 1 ano, meses ou até mais. O Vargas nem aí. E aí teve a guerra e tudo, mas depois da guerra o Vargas vai e marca a Constituinte. Tudo bem, perdeu, um saldo terrível de 633 pessoas mortas, mais os estudantes, os 4 estudantes, né? E aí eu vou ter o início do governo constitucional, que é o próximo vídeo. Gente, curtiu? Deu para entender? Se não deu para entender, volta, vê o negócio de novo, enquanto você arruma a coisa, enquanto você fica no celular, vê o vídeo aí. E também manda sugestão para mim, se tá ruim, se tá bom, né? E tal. Gente, eu vou xingar aqui, tanto que eu coloquei o vídeo que não é para crianças. Eu vou xingar, se me desculpe. Não vou falar palavrão muito forte, não. Mas eu vou falar para dar ênfase ao negócio. Para o negócio ficar forte, para dar dramaticidade. Porque assim, para estimular alguém a estudar ou fazer alguém entender, tem que ter teatro, tem que ter coisas, sabe? Então, assim, um palavrãozinho ou outro vai ter, tá? Se desculpa aí, né? Não sou santo, tá bom? Vai se ferrar pra lá. Vamos lá, gente! O próximo vídeo, então, é Governo Constitucional do Vargas.